Boa noite. Olá, queridos amigos. Estamos aqui ao vivo. Em instantes vamos iniciar nossa reflexão da noite de hoje. Muito boa noite. Ao vivo aqui na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Boa noite, meu irmão João. Muito obrigado. Estamos aguardando o início dos nossos trabalhos. Vamos testando aqui tudo por aqui. Se tiver algum problema, por favor, nos avise. Esperando o pessoal chegar. Jussara, boa noite. Forte abraço, minha cunhada. Obrigado a todos. Vamos aproveitando esses minutinhos para irmos nos harmonizando, nos sintonizando, nos conectando com a equipe espiritual, com os amigos espirituais, os espíritos de luz. Em prece, buscarmos tudo aquilo que nós precisamos na noite de hoje. Aguardando alguns minutinhos para o pessoal se juntar a nós. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos, companheiros espíritas. Hoje, sexta-feira, 18 de junho de 2021, 20 horas, como de costume, horário do início dos nossos trabalhos, não podendo ser presencial ainda, mas conectados pelo amor, pelas vibrações de paz aqui, com muita gratidão, reunidos em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, na página do Facebook. Um super abraço a todos e vamos à nossa prece inicial. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, que com sua luz envolva-nos em suas vibrações, para bem aproveitarmos essa oportunidade de refletirmos o teu Evangelho, para que possamos compreender os teus ensinamentos e colocá-los em prática, hoje, agora e sempre. E assim, Mestre amado, iniciamos os nossos estudos e reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje: vós sois o sal da terra. E nós trazemos para iniciar algumas interpretações importantíssimas e fundamentais. Por exemplo, dar sabor. Somos então responsáveis por dar sabor ao nosso planeta e ao dimensioná-lo com as nossas existências. Conservar. Somos os responsáveis também pela preservação do planeta, assim como o sal pela conservação dos alimentos. Prevalecer o sal. O sal não se corrompe. Misture sal com açúcar e veja o que acontece. Quem prevalece? Equilíbrio. Devemos manter o equilíbrio e não transitar pelos extremos, assim como o sal harmoniza os sabores se não forem usados em excesso. É bom nós lembrarmos disso. Então, todas essas interpretações mostram a nossa importância no mundo, mas ao mesmo são um chamamento à nossa responsabilidade. Como ser sal da terra? Amando ao próximo, tornando-o melhor, destacar o sabor disso, sendo exemplo no bem, exercer uma boa influência, divulgando e conservando a mensagem do Cristo, regenerando a terra através de nossa transformação moral, através da nossa transformação moral,
adicionando o sal puro do Cristo em nossos corações? Então nós vamos refletir que a afirmativa do Cristo nos leva à compreensão da grandeza de Deus a partir do valor da criatura humana. Podemos mais do que pensamos e precisamos aprender a usar o poder criativo que Deus nos concedeu. Essa é a primeira grande reflexão da noite. Então, como dissemos, a nossa reflexão, vós sois o sal da terra, que está no Evangelho de Mateus 5,13, ele vai nos dizer: vós sois o sal da terra, mas se porém o sal tornar-se insonso, com que se salgará? A passagem, ela é bastante conhecida nossa, faz parte do chamado Sermão da Montanha e é a primeira instrução após as bem-aventuranças. E ao refletir essa passagem, a primeira questão que surge é a seguinte: para quem Jesus dirigiu essa afirmação? Imaginava que Jesus estava pregando à multidão referida no primeiro versículo, mas após uma leitura cuidadosa, apesar da menção à turba, entende-se que Jesus estava instruindo os seus discípulos mais próximos. Ele vai dizer: vendo as turbas. As turbas são aglomerações, multidão, povo. Então, vendo o povo, subiu ao monte. E após assentar-se, aproximavam-se deles os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... E aqui o nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, na sua tradução, que assentar-se era a postura do sábio hebreu quando desejava ensinar algo aos seus discípulos. E ele também anota que abrir a boca é uma expressão usada para significar um discurso formal, uma comunicação solene, ou confidencial. Assim a gente fica compreendendo que Jesus ensinava os seus discípulos e por isso ele teria dito que eles são o sal da terra e a luz do mundo. E nos dias de hoje, nós podemos entender que esse convite se estende com certeza a quem quer que assuma o lugar de discípulo, o lugar de aprendiz, como todos nós. Por que o sal da terra? É interessante, por que o sal da terra? E aí a gente vai vendo, vai lendo, compreendendo que o sal, como dissemos no início, tinha diversas utilidades nas sociedades da época de Jesus. Ele era, por exemplo, utilizado para o pagamento dos soldados romanos, sim, de onde vem a palavra salário, tão utilizada em nosso idioma hoje. Em uma época sem geladeira e em lugares sem gelos, as carnes eram conservadas para consumo posterior, então com o sal que absorvia o líquido capaz de fazer proliferar vida microscópica, tornando a carne seca e salgada. O sal também era tempero conhecido, dá sabor aos alimentos com o seu toque, com poucas pitadas. Por isso que a gente diz, uma quantidade pequena do sal tempera porções generosas de alimentos. Então aqui nesse versículo do Sermão da Montanha, nós vamos destacar também o caráter incorruptível do sal, ou seja, sua preservação das propriedades de diversos meios. Assim Jesus compara o sal ao cristão, bom no meio dos maus, justo no meio das iniquidades. Disse ele: probo, que é honesto, íntegro, confiável no meio dos desonestos, prudente no meio dos insensatos e humilde no meio dos orgulhosos e altruísta no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis
resignado no meio dos revoltados, pacífico no meio dos belicosos, virtuoso numa palavra no meio de todos os vícios e de todas as paixões. E o último comentário diz respeito ao sal que se torna insonso, ou seja, insípido, sem sabor. E aí Haroldo Dutra Dias, o nosso irmão, comenta que a palavra grega deve ter sido traduzida do aramaico, TFL. E no aramaico a palavra tem um duplo sentido. Por que ele diz isso? Porque Jesus particularmente gostava muito de empregar isto. E ele significava ao mesmo tempo estar sem sal ou falar insensatamente, ou seja, insensatamente, tornar-se tolo, falar demais, falar besteira. Então Jesus, por isso, instruía os discípulos sobre o papel no mundo, sobre o papel deles no mundo. E possivelmente chamava a atenção para o que eles diziam e para o que eles faziam, uma vez que sua vida se tornaria uma referência dos ensinos de Jesus. Pensemos nisso, trazendo para os nossos dias atuais. Em várias passagens do Evangelho, Jesus aconselhou os seus seguidores a que fossem o sal da terra e a luz do mundo. E a mensagem cristã constitui um chamado ao desprendimento das coisas e dos valores mundanos. Desprendimento, vamos lembrar bem aqui, não no sentido de desprezo, mas com o significado de dar a tudo o seu justo valor. Sabe-se que as conquistas terrenas são rápidas, são transitórias, muito transitórias. Tudo o que se refere à matéria possui uma grande fragilidade. Beleza, poder, influência, fortuna, tudo isso, cedo ou tarde, terminam ou trocam de mãos. A vida, é verdade, é cheia de reveses, e os percalços inerentes à trajetória humana podem, às vezes, amargurar. Quem coloca todas as suas alegrias, todas as suas expectativas nessas conquistas transitórias, candidata-se, sim, fortemente a grandes decepções. E a proposta evangélica desta lição, desta passagem, é que se deve viver no mundo, sim, mas sem ser do mundo, como nos disse Jesus, nosso Mestre. Então, ocupar-se com dignidade das atividades que garantem a manutenção da vida e da ordem social, estudar, trabalhar, cuidar da saúde, planejar a própria existência com prudência e critério, sim, contudo, perceber que a finalidade do viver terreno não se restringe a tais aspectos. Por preciosa que seja determinada conquista material, ela um dia ficará para trás. Ao mesmo tempo, os reveses da fortuna e outros tantos reveses nem sempre permitem que se atinja o que a gente consiga de verdade atingir os objetivos almejados. Nem por isso, a criatura humana, nós todos, devemos nos tornar angustiados ou indiferentes para bem aproveitar o tempo aqui na Terra. Nós precisamos aprender a dar conta das coisas e dar a cada uma delas o seu merecido valor, tendo em vista o seu potencial de desenvolvimento, da inteligência e da vontade nossa. São positivos os meios comuns, os sonhos humanos? Sim, são muito positivos. Entretanto, as suas realizações não podem constituir a meta total da existência. Ciente de que um dia o corpo físico perecerá, é importante cuidar do que ele não transcende. Isso é uma lição que nos traz esta passagem.
E aí se encontra a possibilidade, sim, meus irmãos, que a mensagem cristã possui de conferir um novo sabor à vida do homem, à vida de todos nós. A semelhança do sal, ela funciona como um tempero, dá um atrativo diferente ao que, de outro modo, seria insípido, como disse Jesus, sem gosto, insonso. Então, na verdade, trata-se esta passagem, essa fala de Jesus, trata-se de um convite, de um grande convite à vivência das virtudes, como potencial de nos tornarmos doces e pacíficos de corações, como ele mesmo nos disse. Então, Jesus, o nosso mestre, ele nos apresentou ao mundo um Deus pleno de amor e de sabedoria. E nos mostrou que a fé nesse Deus amoroso e sábio possui a capacidade de pacificar a alma entre as lutas tantas do mundo. Também nos mostrou o perdão como uma força libertadora que permite seguir tranquilo, mesmo perante e diante de tantas agressões. A compaixão faz com que o homem preste atenção no seu semelhante e sinta a vontade de auxiliá-lo. Principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo muito essa lição. E com isso ajuda a todos nós a não pensar muito em seus próprios problemas e sua vida se simplifica. O Evangelho, ele significa, e é tão bonito e tão importante isso, ele significa boa nova, boa nova. E o seu objetivo é tornar os homens felizes, ou seja, nos tornar felizes. Não promete uma felicidade feita das instáveis e perecíveis conquistas humanas, mas assegura a vivência, como disse Jesus, de doces emoções, com infinito potencial pacificador, de paz, de amor, de solidariedade. Vamos pensar nisso, vamos pensar com carinho nisso. Então, meus irmãos, repetindo, o sal é um elemento de grande utilidade em nossas vidas. Além de como nós dissemos, de preservar e dar sabor aos alimentos, ele exerce em nosso organismo uma salutar influência para nos manter o equilíbrio fisiológico. Então vamos ver a utilidade de exercer em nosso organismo uma influência salutar para nos manter em equilíbrio fisiológico. A química nos ensina, de onde quer que nos encontramos, seja na terra, seja no mar, ele sempre é o mesmo. Perceberam? O sal sempre é o mesmo, inalterado, inalterável. Dotado de qualidades essencialmente conservadoras, e mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Vejam que interessante. Então Jesus quer que seus discípulos, como ele disse à época, sejam como o sal, elementos preciosos, de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade e incorruptíveis, e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontrem. Para o sal exercer as suas funções, vamos lembrar, preservar e dar sabor aos alimentos, deverão ser atendidas algumas condições. Primeiro, deve ser misturado às substâncias alimentícias, sem isso não produzirá os efeitos desejados. Assim também é o aprendiz dos ensinos de Jesus. Para atuar junto aos seus companheiros de jornada, precisará
conviver, precisará participar das dificuldades e alegrias de seus irmãos. Vejam que interessante essa colocação. O sal, ele precisa ser comparado à nossa atuação junto aos nossos companheiros de jornada. Precisará conviver, precisará participar das dificuldades e alegrias dos nossos irmãos. Deus fez o homem para viver em sociedade e nós não podemos esquecer disso. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Ele precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece, ele se estiola, ou seja, se enfraquece, murcha. Está lá na questão 766 e na questão 768 de O Livro dos Espíritos. No isolamento, o homem se embrutece, fica fraco. Então o ser humano, às vezes, muitas vezes a gente vê isso, ele prefere se isolar para evitar os problemas, as dificuldades decorrentes do contato social. Mas o isolamento é egoísmo, é puro egoísmo, afirmam os instrutores espirituais. Fugir do mundo só é válido para se devotar ao amparo dos infelizes, como fazem muitos e muitos dos abnegados. Há espíritas, é verdade, que preferem realizar seus estudos, fazer as suas orações no ambiente doméstico, evitando participar das sociedades espíritas muitas vezes, dizem eles, para evitar problemas de relacionamento ou para não assumir maiores responsabilidades. Será esse o sal? Será que o sal esse está cumprindo a sua finalidade? Segundo ponto, o sal é elemento precioso, porém precisa ser usado na quantidade certa, com equilíbrio. Então, colocar muito sal pode estragar o alimento, tornando-o impróprio para consumo. É o caso dos fanáticos, é o caso dos exagerados, aqueles que se distanciam da realidade e que, em consequência, nada transmitem de útil. Pensemos muito nisso, gente. Pensemos muito nisso nos dias atuais. Pior ainda, pode até contribuir para o afastamento de outras pessoas do ideal religioso, devido à sua maneira inadequada de proceder. Empenham-se muitas vezes, e como vemos isso ainda, empenham-se em empregar para os outros aquilo que eles mesmos ainda não conseguem entender e muito menos fazer. Querem converter os outros, mostrar o caminho para os outros, mas eles próprios, pelo modo que vivem, deixam transparecer que não sabem o que desejam ensinar. Que interessante essa colocação. Que interessante essa colocação que são os espíritos superiores que nos fazem. Eles dizem, Jesus nos disse, conhece-se a árvore pelos frutos que produz. Jesus nos ensinou, conhecemos o cristão pelo seu modo de ser e de agir, e não por aquilo que fala. Terceiro ponto, se o sal perder a sua força e tornar-se insípido, para mais nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vejam que interessante aqui, gente. São as pessoas que cuidam mais da aparência do que da essência. Vejam que ponto fundamental.
estão mais interessadas no que os outros pensam sobre ela do que sua real situação. São os fariseus de todos os tempos, em prestígio, em busca de prestígio, interessados nisso, interessados no destaque social, do que entender o objetivo da vida e a evolução espiritual. Emmanuel, nosso mentor Emmanuel, numa lição chamada Exterior e Conteúdo, do livro Esperança, a lição 72, ele vai afirmar ali: exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos, conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio, o interior, contudo, é o que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo, a engrenagem, todavia, é o que revela-lhe a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode trazer uma bomba. A essência disso ou daquilo é ou não é? Pensemos nisso. E o quarto ponto, finalmente, para refletir que quando Jesus compara aprendizes ao Evangelho, do Evangelho ao sal, ele está nos conclamando ao trabalho da nossa transformação moral, afeiçoando-nos aos nossos e aos seus ensinos. Ninguém dá o que não tem, e ninguém tem realmente senão aquilo que é. Para os discípulos de Jesus, ser fator de preservação no bem é contribuir para o progresso e o desenvolvimento espiritual dos seus companheiros de jornada. Naturalmente, ele deverá ter desenvolvido pelo menos uma boa parte desses valores em si próprio. Para a pessoa fazer ou dizer com autoridade, é necessário ser alguém que já desenvolveu em si mesmo os valores que deseja incentivar nos outros. Pensemos nisso, gente. Nesse sentido, Paulo mesmo, quando nos dizia, o apóstolo Paulo, que eu fale a língua dos anjos, isto é, mesmo que eu fale maravilhosamente bem, expressando conceitos e verdades profundas, se não tiver caridade, ou seja, se não tiver desenvolvido em si o equilíbrio, o amor, a compreensão, tais palavras não valerão nada, serão inócuas, como um sino, apenas um som vazio que nada leva. Na página de Paulo, bastante conhecida, apreciada, fica claro, muito claro, que tudo o que se faz ou se fala só produzirá bons resultados, se for acompanhado de autoridade de quem já edificou em si os valores do bem. O sal, para produzir os efeitos de sal, tem que ser sal de verdade, ou seja, guardar as propriedades que lhe são próprias. Assim também os discípulos de Jesus, que somos todos nós, desejamos ser, por isto acentua Emmanuel. Atendemos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescindíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Livro da Esperança. Que assim seja, meus irmãos. Então vamos encerrar. Muito obrigado a todos com a prece. Amado Mestre Jesus, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa. Obrigado, Senhor,
pelos teus mensageiros de luz que enviaste para nos socorrer, nos orientando, nos abençoando a todos nós, protegendo os nossos caminhos, amparando-nos, que possamos, Senhor, vencer nossas dificuldades, superar nossas mazelas, seguindo o teu exemplo, o teu evangelho, para que possamos ser instrumentos dos teus ensinamentos, hoje e sempre. Que assim seja.